paz do Senhor para os irmãos. Estamos nessa manhã estudando aqui a lição de número 13 da Escola Dominical, a última lição do trimestre. Louvado seja o Senhor Jesus. Lição número 13, 29 de março de 2020, o novo homem em Jesus Cristo. Nosso texto áudio encontra-se em Efésios capítulo 4, versículo 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática diz que a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 1 ao 16, que diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Louvado seja Deus. Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário pois é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Jesus, na verdade te digo que o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Esse assunto dessa manhã é um assunto muito importante para a nossa vida. O novo homem em Cristo Jesus vai nos falar da nossa nova maneira de viver a partir do momento em que aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e das mudanças que o Evangelho ele causa positivamente na nossa vida. Então a introdução diz que é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida. Uma pergunta para nós. Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais a alcançaremos, mas em Jesus Cristo nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu Filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Para iniciarmos o assunto, essa pergunta, que a gente já tem de início: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Sim, é possível, mas desejamos nessa manhã também trazer o entendimento de todos que não é fácil alcançar essa perfeição espiritual. Há uma necessidade de dedicação, há uma necessidade de oração, de busca na direção do Espírito Santo,
e jamais o homem vai conseguir essa perfeição espiritual distante de Jesus. Então, que o Espírito Santo nos ajude, nós possamos nessa manhã, de forma clara, trazer esse assunto, para que não reste dúvidas desse novo nascimento em Cristo Jesus. Amém? O nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Ou seja, a dúvida de Nicodemos: possível um homem velho nascer de novo, tornar o ventre de sua mãe? E não era dessa forma que Jesus estava falando, não era esse nascimento, mas um nascimento espiritual, um nascimento para Deus. Era o que Jesus estava dizendo para Nicodemos naquele momento. Nascido não do sangue nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Queridos, o que essa palavra quer dizer para a gente nessa manhã? Não há um novo homem distante de Jesus. A gente, antes de Jesus, nossa maneira de viver era uma, A gente andava segundo os prazeres da carne, segundo as leis de Satanás, o que Satanás queria fazer da gente, isso ele conseguia. Mas ao aceitar Jesus, e isso é maravilhoso, que no momento imediato da aceitação de Jesus, esse peso, esse fardo do mundo nos é tirado. E é maravilhoso que, a partir dali, o Espírito Santo entra na nossa vida e uma nova natureza começa a ser gerada. Apesar de ser um ato instantâneo na aceitação, mas também o processo, ele é lento e a cada dia, ele vai sendo formado. Então, que nós, na direção do Espírito Santo e em comunhão com ele, possamos permitir as mudanças que o Espírito Santo deseja fazer no nosso interior. Muitas vezes a gente vai sentir a dor, porque o processo de limpeza nem sempre ele é prazeroso. Vai ter um momento da dor, vai ter um momento que arranca aquelas coisas que a gente não queria, ou que a nossa carne não queria que fosse tirada. Mas o Espírito Santo, ele vai limpando para o nosso bem. E o nascer de novo, aqui, nos gera essa nova natureza que já não obedece mais às leis do mundo, mas aquele costume. Agora a gente está na direção de Deus, segundo as leis de Deus, leis essas que nos aperfeiçoam, que nos levam à presença do Senhor, nos levam à santidade, o que nós precisamos buscar incondicionalmente. O subtópico 2 vai falar sobre ser nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano da salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. É interessante que a gente, o ser humano, de uma forma geral, ele entende, e as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, elas falam em muitos momentos: eu também sou filho de Deus, Mas é importante a gente destacar aqui que o homem, ele é criatura, ele foi criado por Deus, ele não foi gerado por Deus, ele foi criado. Então o homem é criatura, todo homem é uma criatura. Em que momento ele passa a ser filho de Deus? No momento em que aceita Jesus Cristo como
como seu único e suficiente Salvador. Aí sim, Jesus disse que quando aceitamos Ele, é-nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, a partir desse momento, o homem se torna filho. É muito importante lembrarmos disso. E a pergunta que eu deixo para a nossa meditação nessa manhã, mencionando esse texto: temos nós sido filhos de Deus de verdade? Porque o filho obedece à vontade do Pai. O filho faz aquilo que o Pai ordena, cumpre as ordenanças do Pai. Como está a nossa vida diante de Deus? Será que realmente somos filhos obedientes? Somos filhos rebeldes? Porque o Senhor requer que nós sejamos filhos, mas filhos obedientes, né? Porque só assim poderemos nos assentar à mesa com o Pai e cearmos com Ele. Nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Amados, o batismo em águas ele é deveras importante na vida do crente. E eu creio que esse vídeo, essa filmagem vai chegar a muitos lares, a muitas pessoas. E hoje a gente está vendo uma banalização desse batismo em águas. As pessoas não dando muito crédito para isso, não buscando isso, não ansiando passar pelas águas para participar do corpo de Cristo. Amados, é tão necessário passar pelas águas quanto aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Implica na salvação se você tiver tempo para passar pelas águas, e não quiser, isso implica sim. Mas é importante que você busque, porque só pode participar do corpo de Cristo após passar pelas águas. Então, amados, dê importância para isso e mostre ao mundo que você realmente, a natureza que servia ao mundo, ela morreu e ressurgiu um novo homem para Cristo. Dê esse valor, busque isso, queira, anseie, porque é um mandamento, é maravilhoso fazer esse ato e também é algo que modifica a nossa vida quando levamos isso a sério, como tratado com o devido respeito, com o devido valor. O subtópico 4 diz: nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É Ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Ou seja, as palavras, por mais que a gente tente explicar esse nascimento no Espírito Santo, jamais poderemos explicar, jamais as pessoas poderão entender se elas não passarem por isso, se elas não buscarem isso. É uma experiência totalmente individual, totalmente importante e de forma alguma, essa experiência ela é igual para todos. Marca a nossa vida, modifica a nossa maneira de viver. O Espírito Santo, quando ele tem essa autonomia de trabalhar na nossa vida, traz impactos maravilhosos que modificam totalmente o nosso ser. Amém? O tópico 2 fala da justificação do novo homem. E esse tópico 2 ele está dividido aqui em 3 subtópicos, que fala da inutilidade da justiça humana, a maravilhosa doutrina da justificação e o novo homem. O novo homem é justo. Subtópico 1 diz que nossas obras, ainda que boas aparentemente e aparentemente meritórias, não nos salvam
nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundície. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Ou seja, podemos ser a pessoa mais bondosa desse mundo, podemos ser a pessoa mais desprendida de bens materiais. Se não estivermos seguindo a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa fé não estiver pautada em Jesus Cristo, as obras que fazemos de, muitas vezes, vestir alguém, alimentar alguém, isso não, de maneira nenhuma, vai nos levar ao céu. É interessante que as pessoas falam: eu não preciso aceitar Jesus porque eu não faço mal a ninguém. Mas o Senhor Jesus disse que Ele é o caminho. E só há uma maneira de chegar ao céu, através de Jesus Cristo. Independente de ser uma pessoa boa ou ser uma pessoa má, se não aceitar Jesus, não vai ao céu. Pode fazer as obras mais perfeitas nessa terra, sem Jesus não há como chegar à presença do justo juiz e ser justificado até por ele. Subtópico 2 diz a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Glórias a Deus. Maravilhoso a gente saber disso, que ao aceitar a Jesus, a nossa situação jurídica, ou seja, o nosso momento que era de condenação, que era de morte, ele passa a um status de vida, a um status de justo. O Senhor, no momento que aceitamos a Jesus Cristo, não é no momento exato, é ali Ele já nos concede perdão dos nossos erros, e não importa quais tenham sido esses erros, não importa se a pessoa ela já tirou a vida de alguém, qualquer crime que ela tenha cometido, o Senhor Jesus é capaz de perdoar, é capaz de lavá-lo desses pecados e torná-lo justo diante de Deus. Basta que essa pessoa queira, que essa pessoa aceite de coração. O subtópico 3 diz: o novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante é um justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. As pessoas não entendem, a gente conversa com muita gente, elas não entendem como pode ser isso. Mas matou, roubou, fez atrocidade, Deus perdoa? Sim, Deus perdoa. Esse é o plano maravilhoso de Deus, de perdão para a humanidade. Aquele moço que ali estava na cruz, recebendo a sua condenação pela sua vida de crimes, no momento ali ele entende que a pessoa que estava ao seu lado era uma pessoa diferente. Ele olha para Jesus e pede para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. O que nós precisamos, queridos, é buscar isso, é que o Senhor, Ele nos aceite, Ele lembre da gente no seu reino, porque o ato de vir para a igreja, o ato de estar aqui nos domingos, nas terças-feiras, culto da palavra, ou a sexta-feira, quinta-feira, seja qual for o dia de culto na sua igreja, isso não garante a sua salvação se você realmente não estiver crendo que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador. A gente passa por momentos difíceis na nossa vida, mas igual a esse momento que nós estamos vivendo, um momento diferenciado no nosso país, eu não lembro de um outro momento na minha história de vida de tamanha dificuldade.
Mas esse momento é um momento que a palavra de Deus aflora, que nós lembramos que tudo que está acontecendo está escrito. Nós, os cristãos, não estamos de maneira nenhuma fomos enganados das dificuldades que enfrentaríamos. A forma que nós enfrentamos é que vai nos diferir das pessoas do mundo, porque nós temos a visão de que a palavra está se cumprindo e que o arrebatamento da igreja está próximo a acontecer. Então a nossa esperança é o Senhor Jesus. Por isso nós temos essa visão diferenciada. Então o homem justificado por Deus, o homem justo diante de Deus, ele tem uma visão diferente, ele tem um agir diferente. E é isso que nós estamos falando dessa manhã. Se você está na presença do Senhor, não tema ao que o mundo está te apresentando. Creia somente, porque o seu Senhor, ele não tarda a vir. O tópico 3, o último tópico da lição, a santificação do novo homem, ele está também dividido em 3 subtópicos, que vai falar sobre a santificação como posicionamento, a santificação como processo, e a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Subtópico 1 diz: no exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. O que é isso? Momento em que o homem ele entende que o Senhor o está chamando e ele aceita esse chamado, ele levanta as suas mãos e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. A vida dele, naquele momento, o passado dele é apagado por completo. O Senhor lança aquilo no mar do esquecimento. É interessante falarmos isso nessa manhã, porque muitas das vezes a gente se depara com pessoas que nos conheciam quando a gente era do mundo, tentando lembrar do nosso passado. E muitas pessoas ainda ficam presas a isso. Querido, se liberte. O Senhor Jesus traz libertação para a sua vida. Ele te traz novidade de vida. Ele quer que você entenda que o seu passado ele já perdoou. Ele já te justificou e você não está mais preso debaixo desse jugo. Agora você tem uma nova caminhada, você é uma nova pessoa, regenerada em Cristo, e que Ele quer que você, a partir desse momento, você viva diferente. Então é o momento de você entender, é o momento de você buscar e passar a viver diferente, porque você foi justificado pelo Senhor, você foi santificado por Ele no momento da aceitação. Mas lembremos o seguinte: você ainda não é aquele santo, que precisa ser para ir para o céu. É santificado para Deus, porque agora você é uma nova criatura, agora Jesus te vê diferente. Mas ainda os carrapichos, a gente diz assim, os carrapichos ainda precisam ser tirados. E Jesus vai tirando. E esse processo ele é lento, ele é dia após dia e totalmente necessário. E não espere que o seu pastor vai dizer para você o que você tem que mudar. Não espere que o seu dirigente diga para você o que você tem que mudar. O Espírito Santo fala com você e você também se conhece. Você sabe que você precisa mudar na sua vida. Então busque isso, santifique a sua vida para Deus. Subtópico 2 diz a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura do Filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santificação, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se alimente na palavra, se alimente na oração, na busca, no louvor a Deus, e fazendo isso, alimentando de coisas boas, alimentando
da palavra de Deus, você vai ser santificado dia após dia. Esse é um processo que nós passamos. Todos nós, cristãos, estamos nesse processo de santificação. E em breve o Senhor Jesus findará isso por completo. Esse corpo corruptível ele vai ser transformado e nós encontraremos o Senhor nos ares. Essa é a nossa esperança. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Amados irmãos, a vontade do Senhor é que sejamos santos, porque Ele o é. E lembremos, o novo homem ele não age mais como o velho homem agia. O velho homem que vivia com palavras torpes na sua boca, hoje já não existe mais. O velho homem que seguia o curso do mundo já não segue mais. Hoje ele anda na contramão do mundo. O velho homem ele era briguento, né? Qualquer coisa era motivo de se exaltar. O novo homem ele respira, ele pensa, ele ora, ele tem uma palavra diferente. Então, que essa natureza, essa nova natureza que o Senhor requer de nós, que ela venha fluir e que os frutos da ação do Espírito Santo eles possam ser visíveis para as pessoas que estão ao nosso redor, pois somos observados, nós somos analisados dia após dia. As pessoas que talvez a gente nem pense que nos olhem, elas estão nos observando, elas sabem se há realmente uma mudança no nosso ser ou não, e que o Senhor Jesus Cristo nos ajude, que a graça do Senhor seja conosco e essa santificação ela seja esse processo maravilhoso, prazeroso e essa busca constante na nossa vida, que o novo homem ele possa fluir não só em mim, mas em você também. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.